posicionando para responder às ameaças do rei de Moabe. Só que ele faz um convite a Josafá, que era também rei, estava governando sobre Judá, e ele faz também um convite especial para o rei de Edom. Então são 3 reis que se juntam para enfrentar uma ameaça que estava diante deles. E diante desse quadro de guerra, nós vamos aprender alguns valores que nós precisamos aprender. Primeiro eu quero convidar você a perceber que, talvez, como eu sempre vou dizer que eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu gosto de sonhar, eu gosto de me esforçar para realizar os meus sonhos. E talvez você também já teve muitos sonhos. Mas no meio dos seus sonhos, por mais que você tenha se esforçado, por mais que você tenha trabalhado, dedicado, se entregado, você percebeu que dificilmente os seus sonhos se realizariam como ou era o desejo do seu coração. Isso acontece com você, isso acontece comigo. Eu já tive sonhos no meu coração que eu me frustrei, e provavelmente você também já teve sonhos ou está tendo sonhos que o seu coração está sem expectativa de alcançar. Nós deparamos com um problema. O problema não é sonhar grande. Porque sempre nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela nos desafia a esse alargamento, a esse esticamento, fazendo você sonhar, você se esforçar, você crer, mas você depender também da ação do Senhor para mover sobre a sua vida. O problema, se não é problema sonhar grande, o problema é começar pequeno. Muitas vezes eu e você temos muitas dificuldades de começar a construir os nossos sonhos, que são grandes diante do Senhor, com atitudes pequenas, nas quais nós temos que nos posicionar. E por causa disso, eu e você ficamos frustrados. Nos frustramos com Deus, nos frustramos com as pessoas que estão à nossa volta. Eu sei que parece estranho dizer que nos frustramos com o Senhor, mas eu conheço muitas pessoas. Eu já parei para ouvir muitas pessoas com o seguinte desabafo: pastora, eu estou decepcionada com Deus. Eu criei, eu confiei, eu investi e Deus não fez nada. Ou eu não vi Deus fazendo nada. Eu já ouvi, por mais que dou os seus ouvidos e pareça escandaloso para nós, isso é uma realidade no coração de muitas pessoas. Mas eu quero voltar para o texto, porque eu quero compartilhar com vocês o que está no meu coração. Então nós vamos ver 3 reis. Nós vamos ver Jorão, rei de Israel. Nós vamos ver Josafá, rei de Judá. E nós vamos ver o rei de Edom se posicionando para ir contra Moabe, para lutar e defender a sua nação, defender os seus propósitos e defender os seus sonhos. Só que a gente vai aprendendo algumas verdades nesse texto. E eu vou relatar para vocês e quero que vocês prestem atenção. Quem era Jorão? Jorão era filho do rei Acabe. E nós sabemos muito bem quem foi o rei Acabe. Rei Acabe foi aquele homem obstinado, junto com Jezabel, resistindo o profeta Elias. Acabe, junto com Jezabel, fizeram parceria para destruir Elias. Nós também sabemos muito bem que o rei Acabe foi aquele homem que testemunhou quando, depois de secas, perdas e escassez no meio do povo de Israel, ele viu Elias orando, clamando por chuva, e a chuva veio, molhou a terra e fez com que a resposta dos céus chegasse em Israel. Então nós estamos falando de um profeta com um histórico poderoso, diante de um rei que, mesmo com a sua obstinação, viu a mão do Eterno trabalhando sobre a vida dele. E agora
Acabe é morto e o seu filho começa a reinar. E o seu filho começa a enfrentar guerras. O seu filho começa a enfrentar batalhas. Mas eu quero destacar Jorão, o filho de Acabe, e eu quero destacar Josafá. Porque Josafá é alguém que salta nossos olhos. Porque todas as vezes que nós vamos ver a respeito de Josafá, se Jorão fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor, Josafá fazia o que era bem diante do Senhor. Se Jorão era um rei desobediente, Josafá era um rei obediente que andava com Deus, que Deus falava com ele e que Deus abençoava a sua vida. Josafá temia ao Senhor. Josafá buscava a direção de Deus. Josafá respeitava as orientações que vinham do altar do Senhor. Mas diante de ameaças, intimidações e guerras, com quem Josafá vai fazer aliança? Com Jorão. E aí fica a pergunta: como que alguém que teme, como alguém que ama, como alguém que ouve, como alguém que se deixa instruir, que se deixa direcionar, como alguém que faz o bem, que obedece à orientação do Senhor, vai estabelecer aliança com quem desagrada o Senhor, desobedece o Senhor, ainda que a causa seja boa, ainda que seja para proteger o seu país, ainda que seja para proteger o seu povo, ainda que seja para impedir a destruição da sua nação. A gente vai aprender que não pode unir o santo com o profano. Quando nós unimos o santo com o profano, nós vamos nos deparar com batalhas diante de nós. Nós vamos enfrentar guerras e nós vamos precisar nos esforçar mais, dedicar mais, lutar mais para resolver os problemas que essa unidade vai criar. Então eu tenho que unir com quem tem os mesmos propósitos, com quem tem a mesma visão, com quem está disposto a andar na mesma direção. Se eu me unir com alguém que tem propósito oposto ao que eu estou caminhando, eu vou estar fazendo parcerias que vão se dar em grandes lutas para a minha vida. E a palavra do Senhor vai nos dizer que esses 3 reis monta os seus exércitos e ele sai para a batalha. Ele sai para enfrentar o rei de Moabe. Eles caminham por 7 dias. Só que a palavra do Senhor vai dizer que depois de 7 dias caminhando em direção a Moabe, passando pelo caminho do deserto, que foi a escolha, a estratégia que eles criaram para surpreender o inimigo, eles se deparam com uma grande dificuldade: não tem água. Os cavalos, os valentes, estão sem água para beber. E eles começam a lidar com uma grande crise: a falta de água. E a falta de água para eles, naquele momento, era algo tão complicado, porque não tinha como ir adiante para chegar a Moabe e lutar contra o inimigo. Aliás, quando chegar em Edom, e brigar contra o inimigo, mas também não tinha como voltar. Eles estavam no meio do caminho. E esse é o problema das alianças tomadas fora da direção e da orientação do Senhor. Nós só percebemos a crise quando não há mais o que fazer. Quando nós estamos no meio da tempestade, não tem como ir para frente nem para trás. É que nós fazemos a pior descoberta da nossa história: fiz aliança errada, tomei decisões erradas e agora vou ter que pagar o preço por causa dessa aliança. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que quem anda com Deus mesmo quando faz parceria errada. A palavra do Senhor vai nos mostrar que quem anda com Deus, na hora que apertar, não tem para onde correr, para Ele que vai correr. Eu quero dizer para você que se em algum momento da sua história você tomou uma decisão errada, na hora que todos falharam, na hora que
para ele que você tinha que voltar. Era para ele que você tinha que correr. E Josafá entende isso. Josafá entende que não tinha o que fazer. Não dava para voltar para casa. Eram 7 dias de caminhada no deserto. Os cavalos estavam com sede. Os valentes estavam com sede. Era impossível entrar numa batalha que eles seriam dizimados imediatamente. Mas também não tinha como ir para a guerra, nem voltar para o lugar seguro. Então, nesse momento, só resta uma coisa a fazer: reconhecer a besteira que fez, voltar para o Senhor e buscar a direção de Deus para corrigir o que precisa ser corrigido. Deus, eu quebrei a cara, eu tomei a decisão independente, eu agi para o Senhor abençoar, eu não pedi a tua direção para o Senhor promover, e agora deu tudo errado, eu não tenho para onde correr, eu só tenho o Senhor. Então estende as tuas mãos e me direciona, me protege, me sustenta e me abençoa. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas não é só com Josafá não, comigo já aconteceu. Eu já tomei decisões pedindo Deus para abençoar. Eu já tomei decisões sem consultar o Senhor, se aquela era a vontade de Deus, se era para eu tomar aquela direção. Como diz popularmente, fiz, quebrei a cara. E depois tive que voltar para o Senhor. Senhor, me ajuda a corrigir isso daqui, está tudo errado. Me ajuda a corrigir. E foi o que Josafá fez nesse momento. Então, aqueles 3 reis tinham um problema em comum: a falta de água, a sede diante dos seus valentes e dos seus animais. E eu vou pedir você para escrever uma frase que gritou no meu coração no momento que eu estava preparando essa palavra. Uma grande necessidade pode ser uma boa coisa se ela nos levar para uma maior dependência de Deus. Então talvez você está dizendo: eu não quero passar necessidade, eu não quero estar diante de dificuldade, mas eu estou dizendo para você que uma necessidade pode ser uma coisa muito boa acontecendo na sua história, porque ela vai te fazer voltar para o centro da vontade de Deus, ela vai te fazer retornar para a dependência daquele que te chamou pelo nome e tem algo extraordinário para fazer através de você. Aí, meu querido e minha querida, muitas vezes eu e você queremos fazer as coisas do nosso jeito. E deixa eu te falar, preste atenção na pastora. Toda vez que você fizer as coisas do seu jeito, sem perguntar se é o que Deus quer para você, se é o tempo de Deus para você, você vai entrar na escassez. Guarda no seu coração. Por mais que a intenção seja boa, por mais que a motivação seja correta, se você tomar uma decisão, querendo que Deus abençoe, sem solicitar a orientação dEle, para fazer do jeito dEle, você vai se desgastar. Você vai sofrer. E você vai ter guerra para responder. Isso acontece comigo e isso acontece com você. Porque muitas vezes eu e você somos muito criativos, principalmente nós que somos, aquelas pessoas proativas, que produzimos, que gostamos de tomar decisões, que gostamos de fazer coisas rápidas, que gostamos de resultados. Eu e você temos a facilidade de gerar as estratégias e pedir Deus para abençoar. Eu e você temos a habilidade de falar para Deus o que nós gostamos, o que nós queremos, e queremos que o que nós desejamos seja o querer do coração de Deus para aquele tempo. Talvez Deus até queira isso para mim e para a sua vida, mas não nesse tempo, não nesse momento, porque tem algo a mais que Deus quer ajustar, tem algo a mais que Deus quer fazer. E quando eu e você, dentro das nossas estratégias, da nossa
Vamos falar popularmente? Colocamos o carro na frente dos bois. Tomamos decisões próprias sem direção do Senhor, sem revelação do Senhor. Ah, meus irmãos, vamos nos cansar lá na frente. Vamos nos desgastar lá na frente. E vamos nos arrepender lá na frente. Porque eu e você precisamos aprender que as nossas decisões têm que ser tomadas do jeito de Deus e no tempo de Deus. E tomar decisões do jeito de Deus e no tempo de Deus é caminharmos para o lugar da maturidade, é caminharmos para o lugar da dependência, é não sermos bastardos, mas é sermos filhos. Não é andar debaixo de orfandade, mas debaixo da identidade, da paternidade de Deus, deixando Ele governar as nossas vidas. Hoje a pastora Ana falou a respeito de entregarmos o controle das nossas vidas ao Senhor. Então é fazer isso, é deixar Ele governar, é deixar Ele direcionar, é deixar Ele controlar. Mas o que acontece? Uma pergunta que eu quero fazer. Você já se sentiu usado alguma vez? Você já viu pessoas aproximar de você, te auxiliar no trabalho, se tornar seu amigo com a intenção de de conquistar quem está perto de você, de ganhar vantagem com você? Ela está aproximando de você para acessar outras pessoas ou outras questões que só você pode facilitar a passagem para elas. Isso já aconteceu com você? Não sei se já, comigo já. E eu vou dizer para vocês, isso é muito ruim. Isso é muito chato. Porque quando a verdade vem, e tem uma coisa que acontece no meu coração que traz muita paz. Quando as coisas não estão muito claras, quando elas estão nebulosas, quando eu não consigo discernir com habilidade, eu acalmo e penso o seguinte: o Senhor vai trazer luz nisso. Porque a verdade sempre vai aparecer. A verdade sempre chega. Deus não nos deixa no escuro. Deus não nos deixa sem visão. Então, se tem uma intenção errada no coração, se tem uma má intenção para criar uma situação de desconforto para nós, o tempo vai mostrar. Porque o Senhor vai fazer com que isso venha à luz diante dos nossos olhos. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque às vezes eu e você usamos Deus para cumprir o desejo do nosso coração. Porque muitas vezes eu e você agimos assim com o Senhor. Nós nos aproximamos de Deus. Nós nos voltamos para o seu altar, para a sua casa, porque a intenção é que Ele agrade o desejo do nosso coração. A intenção é que Ele nos abençoe, que Ele nos promova. A intenção é que o seu milagre se manifeste na nossa vida. E aí, queridos, eu quero dizer para você que aproximar de Deus, para Ele realizar apenas o desejo do nosso coração, não é fé, é idolatria. Todas as vezes que eu e você nos aproximamos de Deus com a intenção só dele nos abençoar, só dele nos promover, só dele facilitar a nossa vida, nos dar o que nós desejamos, nós não estamos andando em fé, nós estamos agindo com idolatria. E aí, eu e você somos provocados a nos posicionar, porque esse texto é extraordinário. Porque quando tudo fica apertado, quando Josafá, quando os outros reis entendem que não há solução, eles estão no meio do trajeto, não dá para ir para frente nem para trás, e tem uma guerra diante deles, Josafá pergunta assim: tem profeta em Israel? Tem profeta em Israel? E aí um dos servos de Jeroboão vai dizer assim: sim, tem Eliseu, o ajudante de Elias. Ou quem era Elias? Quando a gente olha para a palavra, nós vamos lembrar que Jorão sabia muito bem quem era Elias. Quantas vezes ele viu seu pai perder o sono? Quantas vezes o seu nome de Elias foi falado na sala de jantar? Quantas vezes a discussão do palácio era as histórias de Elias, os profetas de Baal assassinado, a seca que chega, a chuva que
era Elias. E aí vai dizer: tem Eliseu, ajudante de Elias. E aí Josafá diz: esse homem tem palavra de Deus, a revelação de Deus está com ele. Então vamos até ele e vamos pedir que ele nos dê soluções. Vocês estão entendendo que na hora do seu aperto, que na hora do meu aperto, nós fazemos que nem Josafá? Tem profeta na casa? Tem profeta no meio do povo de Deus? Então vamos lá para ele falar para nós o que vai fazer. Então vamos lá solucionar uma estratégia, buscar um milagre, buscar uma resposta, porque essa pessoa tem palavra de Deus para nós. Não houve resistência, porque Eliseu estava legitimado sobre Elias. E porque Eliseu estava legitimado sobre Elias, todo mundo sabia o que Eliseu carregava. Eliseu carregava a unção que Elias revelou para Israel durante todo o seu tempo profético. Eliseu carregava a autoridade do profeta que bradou em Israel, e tudo que ele falou, Deus cumpriu. Então não tinha como duvidar de Eliseu. Eliseu não era alguém qualquer, Eliseu era o ajudante de Elias. Por isso, é muito importante quem está atrás de nós. Por isso é muito importante quem nos apresenta. Por isso é muito importante em nome de quem nós chegamos e em nome de quem nós representamos. E aí eu quero dizer para você que quando é dito para eles que Elias estava ali, a palavra do Senhor vai nos dizer que os reis vão buscar Elias para ter milagre. Qual é a motivação? A motivação é sair da angústia, sair da aflição, sair da luta e ir buscar o profeta para receber um milagre. E eles vão, e eles acessam Eliseu. Só que quando eles acessam Eliseu, o que eles querem? Água. A única coisa que eles querem é água. Eles querem água para os cavalos, eles querem água para os valentes, porque se eles tiverem águas, eles chegam aonde eles precisavam chegar, fazer a batalha e voltar para casa com a vitória nas mãos. E muitas vezes é o que eu e você queremos. Nós queremos acessar Deus para ter apenas o milagre. Só que algo tão fantástico acontece, porque quando eles acessam Eliseu, eles não recebem milagre, eles recebem instruções. E é isso que eu e você precisamos entender. Nem todo momento que nós formos para a presença do Senhor buscando água, buscando milagre, buscando a bênção, buscando a cura, buscando a restauração e a libertação, é o que de cara vamos experimentar. Provavelmente nós poderemos nos deparar com instruções. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus fala. E Deus fala da seguinte maneira. Eliseu ouve, primeiro Eliseu diz: olha, Jorão, se não fosse por Josafá, nem na minha presença você entrava. Se não fosse por Josafá, nem ouvir a sua voz, eu ouviria, porque eu sei que você carrega. Se você sabe o que eu carrego, eu sei o que você carrega. Se você sabe o que eu represento, eu sei quem você representa. E se não fosse por Josafá, nem na minha presença você entraria. Gente, vamos olhar o que eu e você estamos carregando e quem eu e você estamos representando. Porque Jorão representava Acabe, Eliseu representava Elias, e não dá para fazer aliança com quem representa o Senhor e com quem não representa o Senhor. E aí, meu querido, minha querida, quando a palavra do Senhor diz que quando Josafá se coloca diante de Eliseu, Eliseu diz: tudo bem, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Simplesmente se levantem
voltem para o deserto e cavem poços. Vocês estão entendendo o paradoxo? Porque o paradoxo é algo que tem que mexer comigo e com você. Nós não estamos falando das terras de Moriaé. Nós não estamos falando que se eu cavar 6 metros, acho que 12 metros, né, Mansu? Se nós cavarmos 12 metros aqui atrás, a água já brota. 12 metros. Eu não estou dizendo de um lugar aonde que talvez se nós cavarmos 5 metros, a terra é macia e nós já vamos acessar as águas. Eu estou falando para vocês do deserto de Israel, que é um lugar seco, que rapidamente os riachos secam, que rapidamente os poços secam. E eu estou dizendo para vocês que a ordem de Eliseu para Josafá e os 2 reis era para cavar era para cavar poços em lugar rochoso. Eles não iam cavar em terra e nem areia, eles iam cavar sobre a rocha. Eu estou dizendo para vocês que a ordem do profeta era para se cavar cisternas no meio das rochas. Só que nós não estamos falando de alguém preparado para furar poços, nem em terra macia, quanto mais nas rochas. Eu estou falando de homens preparados para guerras. Eu estou falando de homens que sabiam lutar, não de homens que sabiam cavar para fazer cisternas. Eu estou falando para vocês de homens que não tinham pá na mão, que não tinha escavadeira na mão, que não tinha enxadão na mão. Eu estou falando para vocês de homens que o que carregava nas mãos era a espada para a guerra, era a espada para a batalha. E agora o profeta Eliseu está dizendo: tudo bem, vocês querem resposta? Voltem para o deserto e cavem cisternas, cavem poços. E aí aqui eu quero colocar alguns valores para vocês, porque o Espírito Santo quer falar profundamente comigo e com você. Primeiro, nós precisamos definir o nosso relacionamento com Deus. Hoje a pastora Ana falou de lugar de profundidade. E eu e você então estamos sendo convidados para ir para esse lugar. Então, para ir para esse lugar de profundidade, eu preciso definir o meu relacionamento. Eu preciso definir o meu nível de intimidade. Eu preciso definir o quanto eu estou disposto a caminhar com o Senhor. E uma verdade para você aplicar no seu coração: Deus não é um atalho, Ele é uma resposta. Às vezes eu estou querendo Deus como um atalho para chegar aonde eu quero chegar. Às vezes eu estou querendo Deus como um atalho para me dar o marido que eu quero casar. Às vezes eu estou querendo Deus como um atalho para prosperar a minha empresa. Às vezes eu estou querendo Deus como um atalho para prosperar a minha vida financeira. Ei, Deus não é um atalho, Deus é uma resposta para mim e para você. E eu e você precisamos andar dentro dessa verdade. Então vamos para a palavra do Senhor. Mas Josafá perguntou: será que não há aqui profeta? Será que não há aqui profeta do Senhor? Para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, ele está aqui. E ele era o ajudante. Em algumas versões, ele era o auxiliar. Em outras versões, ele derramava água sobre as mãos de Elias. Só que os reis queriam respostas rápidas. Só que os reis, o que eu quero que você entenda, só que os reis querem saber como vencer no meio da sequidão. Só que os reis queriam saber como que Eliseu poderia resolver o problema. Talvez fazer como Elias, orar e a chuva descer novamente. Talvez fazer como Moisés, falar os rochedos e eles darem água.
Eu não sei o que eles estavam imaginando, mas uma coisa está explícita aqui para nós. O que eles queriam era milagre. O que eles queriam era água. O que eles queriam era a bênção. O que eles queriam era o livramento. Só que Deus não dá o que eles queriam. Deus dá a instrução. Cave poços. Sabe de uma coisa? Em tempo de necessidades, muitas vezes, eu e você somos levados para ouvirmos o coração de Deus. Não despreze as necessidades que você está administrando. Não despreze as lutas que você está vivendo. Não despreze o tempo de aperto, o tempo de aflição que você está passando. Porque esses tempos são os tempos que nos lançam para perto do coração do Senhor. Não para ouvir apenas o que queremos ouvir, mas para ouvir o que Deus precisa nos dizer. Porque se Deus orientar você e você obedecer à orientação do Senhor, a bênção vai alcançar a sua vida. Muitas vezes eu e você, a gente vem para o templo porque a gente diz assim: eu vou lá no culto da metodista porque o culto lá é uma inspiração. Eu saio de lá motivado. Ei, faz isso não. Deus não está aqui para te inspirar. Deus está aqui para te orientar. Deus está aqui para te ensinar. Deus está aqui para te dirigir. Deus está aqui para te capacitar. Deus está aqui para trazer respostas sólidas para a sua vida, porque o que Ele tem para fazer com você é maior do que você está desejando e esperando. Então Ele precisa te levar para um lugar mais profundo. Então, entenda algo que eu quero que brada no seu coração. Entenda que Deus não quer te dar apenas uma resposta. Ele é a resposta que você precisa. Você não precisa sair daqui com um milagre. Você precisa sair daqui com Ele. Você não precisa sair daqui mostrando para as pessoas que algo aconteceu na sua vida. Você precisa sair com a autoridade dEle movendo na sua vida. Você precisa sair impactado pela presença dEle. Porque se você sair daqui impactado com a presença dEle, você vai ter força e autoridade para fazer o que você precisa fazer lá fora. Então, Ele não é atalho. Ele é o quê? Resposta. Todo milagre vem com convite de ação. Eu e você queremos vir para cá, levantar as mãos, fechar os olhos e o milagre acontecer. Será que é desse jeito? Não é. Porque todo milagre vai exigir uma ação. Vamos para a palavra do Senhor novamente. Eliseu não estava afim. Eliseu não estava afim de instruir. Eliseu não estava afim de abençoar. Eliseu, que bom que Eliseu não estava afim de profetizar. Uau! Nem todo dia você está com vontade de fazer as coisas, não está? É todo dia que você levanta da cama animada a fazer tudo que você tem que fazer? Não. Tem dia que você vem para a casa do Senhor porque você tem aliança com Ele, não porque você está com vontade de vir. Tem dia que você vem para o altar do Senhor porque você sabe que aqui está a sua força, que aqui está a sua resposta, não porque você está animado para estar. E aquele dia, Eliseu não queria profetizar. Que bom, que bom, porque o dia que eu não quiser pregar, eu vou ficar em paz. O dia que eu não tiver com vontade de pregar, eu vou ficar em paz. Eliseu não queria profetizar. O dia que alguém do louvor não quiser cantar, fique em paz. Eliseu não queria profetizar. O dia que alguém da oração não quiser vir para interceder, fique em paz. Eliseu não queria profetizar. Só que uma coisa aconteceu. Olha aqui o que a palavra do Senhor diz. Isso aqui é extraordinário.
A palavra do Senhor diz que olha que extraordinário, que lindo, quando os arpistas, quando os tocadores de harpas começaram a dedilhar, o Espírito Santo dominou Eliseu, e Eliseu não fez a sua vontade, mas Eliseu fez a vontade do Senhor. Então o que eu e você precisamos? No dia que eu não quero pregar, no dia intercessor que você não quer orar, no dia que você, louvorista, não quer cantar, venha para o ambiente da presença do Senhor, porque a glória do Senhor vai nos dominar. E quando a glória do Senhor nos domina, não fazemos o que queremos, fazemos o que é necessário, fazemos o que precisa, fazemos o que temos que fazer, respondemos o que temos que responder. Aleluia. Quando os arpistas tocaram as harpas, dedilharam as harpas, o Espírito Santo dominou Eliseu. Mas eu quero te dizer uma coisa: milagres não são truques mágicos. Eu quero dizer uma coisa para você também, que tem que mexer com o meu e com o seu coração. Fé não é um ticket de loteria. O que eu estou querendo dizer para vocês, que a fé é um convite para a ação, que a fé é um convite para trabalho, que fé é um convite para posição. Eliseu não queria profetizar, mas ele estava posicionado, e quando a harpa toca, o Espírito o domina, e ele libera o que ele tinha que liberar. E quando ele libera o que ele tinha que liberar, ele diz: Deus tem uma orientação para vocês. Vocês querem saber? Cave poços. Eu sei que vocês não têm as ferramentas que vocês precisam. Eu sei que vocês não estão preparados para isso. Eu sei que vocês não têm o que vocês necessitam. Mas eu quero que vocês se posicionem para fazer o que precisa fazer. Não é o que vocês sabem, não é o que vocês dominam muito bem. Mas se vocês tomaram a decisão sem consultar o Senhor, do jeito do Senhor, agora para corrigir, tem que fazer do jeito dele. E o jeito dele é pegar a espada de vocês e ir para o deserto, cavar poço com espada. Em vez de cavar poço com máquina, em vez de cavar poço com pá, em vez de cavar poço com escavadeira, vai cavar poço com espada. Mas tem que cavar. Se querem resposta, tem que cavar. E aí, meu querido, minha querida, quando eu olho para essa palavra, eu aprendo que Deus não deseja ser usado e descartado. Quantas pessoas eu já ouvi? Eu não estou falando do que eu já ouvi, gente. Eu estou falando do que eu testemunhei. Quantas pessoas já chegaram até a mim e disseram: faz esse propósito comigo. Se Deus responder, eu vou fazer isso. Faz esse propósito comigo. Se Deus responder, eu vou dar essa resposta. Eu vou testemunhar. Gente, quantas vezes eu já fui usada? Quantas vezes nós já jejuamos? Dias, meses. Deus respondeu, e a pessoa nunca cumpriu o que ela disse que cumpriria com o Senhor, se o Senhor respondesse. Eu não estou falando para vocês de coisa que eu ouvi contar lá do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu estou falando de coisas que eu vivencio na minha vida pastoral, no meu ministério pastoral. Mas eu estou dizendo para você que Deus não quer ser usado e descartado. Deus quer ser encontrado por você. É isso que Deus está querendo. Ele está se voltando para você nessa noite e está dizendo: filho, filha, eu não quero te abençoar e ser descartado amanhã. Eu quero ser encontrado por você. Porque se eu for encontrado
vai cavar, porque você me encontrou, e você sabe quem eu sou, e você anda na minha presença. Então, meu querido, entenda que Deus não somente dá respostas, mas Ele é a resposta que você precisa. E aí, eu vou novamente afirmar. A instrução foi o quê? Qual foi a instrução, igreja? Cave poços. Então eu vou dizer outra verdade. Deus precisa que você se disponha a cavar hoje, a cavar agora. Por quê? Porque a transformação, a mudança acontece na minha e na sua vida quando há participação no propósito de Deus. Pastor Fernando falou isso aqui na hora da generosidade. A minha participação no propósito de Deus desata a minha vida. A minha participação no propósito de Deus faz o milagre de Deus se manifestar. A minha participação no propósito de Deus destrava o que está preso na minha vida por décadas. E aí Deus diz: comece a cavar. E aí eu quero convidar você para olhar para a palavra do Senhor. Eles estavam há 7 dias sem água. E aí eu quero te chamar a atenção, porque a fé nos prepara para algo que nós ainda não estamos vendo. Josafá sabia quem era Eliseu. Jorão, mesmo sendo filho de Acabe, sabia quem era Eliseu. Eles sabiam que Eliseu representava o próprio Deus, e o que saía da boca de Eliseu era a palavra de orientação do coração do Senhor. E eu e você somos convidados então para nos posicionar com fé, sem estarmos enxergando o que nós gostaríamos de enxergar. Noé construiu uma casa antes de chover. Aliás, uma casa não, uma arca, né, gente? Antes de chover. A mulher das vasilhas, da multiplicação do azeite, foi na casa dos vizinhos e pegou tudo o que precisava antes do azeite começar a fluir. Os discípulos juntaram os pães e os peixes antes da declaração de multiplicação, antes da graça ser dada e a multiplicação começar a acontecer. E aquele exército, ou melhor, aqueles exércitos, porque eram 3 exércitos, eles começaram a cavar com as suas espadas nas rochas antes da chuva chegar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para essa palavra extraordinária de Deus, quando Deus diz assim: cavem cisternas, porque vocês não vão ver vento, vocês não vão sentir a brisa, mas virá um manancial de água que vai matar a sede dos homens, que vai matar a sede do gado, que vocês terão sustento e provisão, mas isso ainda é pouco. Deus vai dizer: cavem os poços, porque vocês não vão sentir vento, nem a brisa, mas a água virá. Só que eu estou dizendo para vocês, isso ainda é pouco. Porque o que eu vou fazer? Eu vou entregar Moabe na mão de vocês. Eu não vou matar a sede do cavalo, eu não vou matar a sede do exército, mas eu vou entregar aquele que afronta Israel na mão de vocês. Porque o que vocês estão me pedindo é pouco, vocês estão pedindo água, eu dou vitória. Vocês pedem água e eu dou vitória, porque eu sou resposta, eu não sou atalho, eu sou resposta, e eu dou mais do que vocês estão pedindo. Eu estou aqui para fazer mais do que vocês estão desejando. Aleluia. Sabe o que a palavra do Senhor vai dizer? Quando chega em casa, lê o texto. Não dorme sem ler, não.
Deixa o Espírito Santo falar o que eu não consigo falar. E aí, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que no outro dia, eles passaram a noite inteira cavando. Eles passaram a noite e dia tentando fazer buraco nas rochas. E que no outro dia de manhã, na hora do sacrifício matinal, na hora da devocional, sabe aquela hora que você vai levantar mais cedo, 30 minutos, para fazer a sua devocional e ir para o trabalho? Eles tiveram que levantar um pouco mais cedo para fazer o sacrifício, porque tinha um exército de inimigo para enfrentar. A palavra do Senhor diz que naquele momento do sacrifício matinal veio uma enchente. Eles não viram vento, eles não viram nuvens, eles não viram ventos, eles não viram nada, mas a água chegou. A água chegou, matou a sede do exército. E sabe o que a palavra do Senhor vai dizer? Gente, é fantástico. A palavra do Senhor vai dizer que o exército do inimigo, olhando de longe, toda a irrigação feita pelo Senhor, através da escavação do exército com suas espadas, aqueles inimigos olharam de longe e disseram: uai, será que eles eram mineiros, gente? Deve ser, né? O nosso mineirês, né? Uai, que água cheia de sangue é essa? Será que os nossos inimigos se desesperaram e se mataram? E aí eles acharam que aquela água vermelha que os olhos deles estavam vendo era o sangue dos exércitos. E eles foram tranquilamente para invadir Israel e dominar. Só que quando eles chegam, o exército está prumo, o exército está fortalecido, o exército está posicionado, e eles dominam aquele exército inimigo, e semelham a bênção, e cantam a vitória, e celebram a honra, e têm a melhor declaração da vida. A melhor coisa que um homem pode fazer, a melhor coisa que um exército pode fazer, é andar direcionado pelo Senhor. Talvez você está dizendo assim: eu vou lá naquele culto para Deus restaurar meu casamento. Eu vou lá naquele culto para Deus abrir uma porta de emprego. Eu vou lá naquele culto para Deus curar o câncer. Eu vou lá naquele culto para ficar liberta, porque o demônio está me aprisionando, me maltratando. Só que você chega aqui e Deus fala com você assim: usa o que você tem e começa a cavar poços para eu encher. Você não vai voltar para casa hoje com o que você quer, mas se você voltar comigo para casa hoje, o inimigo vai ter uma visão distorcida a respeito de você. O inimigo não vai conseguir te enxergar, porque se os inimigos de Israel viram as águas vermelhas, os seus inimigos vão te ver lavado pelo sangue de Jesus, e a cobertura do sangue de Jesus sobre você não vai deixar ninguém te atingir a sua casa, te destruir, porque você está posicionado e você está dizendo: eu cavo poços. Mesmo não tendo o lugar ideal, mesmo não tendo as ferramentas ideais, mesmo não tendo o que eu preciso, eu não tenho o que eu preciso na mão para me posicionar, mas eu me posiciono e eu não volto para casa sozinho hoje. Eu vou dar a mão, meu Deus, eu vou voltar com meu Deus para casa, e quando eu entrar na minha casa, eu vou dizer: ah, Satanás, pode juntar todos os seus amiguinhos e voltar para sua casa, porque nessa casa agora é o sangue do Cordeiro sinalizado, é a presença do Deus Pai aqui. Amanhã você vai entrar na sua empresa, e quando você entrar na sua empresa, meu querido, Satanás vai saber que você não está mais sozinho, porque aquele que é o autor de todas as coisas estará indo na sua frente e estará te dando tudo o que você precisa.
Talvez você não tenha tudo que precisa para resolver seus problemas amanhã. Talvez você não tenha a quantia de dinheiro que você precisa. Talvez você não tenha a resposta que você precisa. Mas você tem o Senhor. E é com Ele que você vai chegar amanhã, aonde você tem que chegar, e dizer: se é para cavar poços, eu cavo. Se é para cavar poços em rocha, gente, vocês estão entendendo? Se é para cavar poços em rocha, eu cavo. Eu imagino que as espadas saíram tudo tortas e sem fio, sem corte. Talvez todas quebradas. Mas se precisar cavar em rocha, eu cavo. Porque Ele é a minha resposta. E Ele me disse que esse milagre, essa intervenção, é pouco diante do que Ele vai fazer comigo e através de mim. Eu não sei o que você está esperando. Gente, mas eu estou esperando um tantão de coisas. Oh, Jesus. Pensa na filha que dá trabalho para o pai. Eu dou muito. Sou exigente. Sou pidona. Sabe? Eu sou aquela filha, gente, que repete: eu quero, eu preciso. Dá o seu jeito. Comparece. Coloca gente, faz alguma coisa, cria do nada, dá um jeito. Eu sou chata. E olha que eu tenho um filho chato também, eu sei o que é isso. Quando ele começa, eu falo: para, Rosângela, porque eu conheço. Na hora eu falo: pode parar, Rosângela, que eu conheço. Mas eu decidi uma coisa: eu cavo poços. Eu cavo poços. Eu não tenho o que eu preciso, nem o que eu quero, mas eu estou disposta a cavar poços. Se precisar vir à noite, eu viro. Se precisar quebrar a espada, eu quebro. Mas na manhã de manhã, o manancial de água chega, porque Ele é a resposta que nós precisamos. Eu não sei o que você precisa. E hoje o meu convite não é para você buscar milagre. Hoje o meu convite não é você querer a água. Hoje o meu convite não é você querer a bênção. Hoje o meu convite não é eu te abençoar para você voltar aliviado. Hoje o meu convite é: você quer se posicionar e cavar poços? Se levanta e vem para o altar. Só para quem quer. Eu não sei que milagre você quer. Eu não sei que vitória você quer. Você não vai voltar agora com a sua vitória, mas você vai voltar com Deus que vai te dar a vitória. E se você está disposto a dizer: eu vou fazer que nem Josafá, eu vou cavar os poços para o meu milagre acontecer. Eu me posiciono e eu abro o caminho para a bênção acontecer. Não fica parado.